gente. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives, né, sobre oportunidades no Japão. Vamos ouvir a experiência de várias pessoas que puderam desfrutar a vida no Japão de várias maneiras. Hoje a nossa convidada é a Emanuela Pinheiro, que ela vai estar compartilhando com a gente como foi essa experiência que ela teve aqui no Japão, com que bolsa, qual foi o período, onde que ela ficou. Então eu passo para você, Manu. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Manuela Pinheiro, me chamam de Manu mesmo. Eu sou de Fortaleza, Ceará, sou professora de japonês aqui, em 2 escolas, e acho que por hora é isso. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre minha experiência na bolsa, né? Nessa bolsa para professores do Japão. Muito obrigado, Manu, por assim aceitar, né, o nosso convite. Mas assim, essa sua bolsa para professores, qual é o requisito que precisa para prestar ela, para vir para Uhum. cá? Basta ser professor assim particular? Como é que funciona? Pronto. Então, assim, eu vou falar dos pré-requisitos básicos, né? Sim, Lembrando sim. que às vezes muda alguns critérios, então sempre, né, deem uma olhada direitinho, mas assim, o básico é que você seja professor, obviamente, né? Porque é Sim, para sim. professor, então não é para quem quer ser professor, tá? Então é para quem já ensina e não pode Interessante. ser só professor de aula particular. Tá? A não ser que você seja vinculado com uma instituição. Então, você tem que estar dando aula em alguma escola para poder participar, tá? Então, se você só dá aula particular por conta, infelizmente não pode. Tem a questão da carta de recomendação também, né? Então, Sim, é uma sim. das exigências para essa bolsa. Outros critérios, assim, que eu Sim. considerava muito importante, mas eu não tenho certeza se eles ainda valem, é a questão da idade. Ah, Cada vez sim. que eu tentei, só podiam ir pessoas de até 35 anos, se eu não me engano. Só que a gente pegou uma época da pandemia. Inclusive, eu até passei em 2021, se eu não me engano, e aí foi cancelado por causa da pandemia, né? E aí a gente teve que tentar tudo de novo, né? Todos os documentos, tudo. E eles estenderam esses critérios. Então, eles botaram até 37 anos. Só Sim. que há pouco tempo, há poucos dias, eu andei fuxicando um pouquinho no site da fundação e eu não achei esse critério de idade mais. Então, eu não sei se ainda vale, tá? Assim como, agora, um que é importante é o tempo de ensino também. Então, a bolsa que eu fui, que foi a bolsa básica, que eles chamam, que ela é de Sim. 6 meses, você precisa ter entre 2 anos e 5 anos de ensino, né? Eu já fui também no limite ali de 5 anos. Sim. Aí, como teve esse problema também de eles cancelarem a bolsa por causa do corona, eles também estenderam esse prazo. Então, também ficou até 7 anos, eles estenderam mais 2 anos. Aí, Interessante. isso permanece. Então, se você quiser tentar essa bolsa, esse treinamento básico, né, que eu vou falar melhor sobre ele, você tem que ter entre 2 e 5 anos de ensino. Eu vi que tinham pessoas que tinham mais lá, então eu não sei se eles abrem assim, umas sessões, Sim, mas sim. tem outras bolsas também muito semelhantes que são mais curtas, né? Que elas são tipo primas dessa minha, só que elas são mais curtas, são de 6 semanas. E aí tem uma que é só de japonês e tem outra que é só de ensino da língua japonesa. No caso da minha bolsa, ela engloba tudo, né? Que é uma bolsa mais longa. Sim, sim, sim. Mas quando você fala assim, tem que ter de 2 a 5 anos, como comprova? Tem que ser carteira assinada? Como? Não precisa. É só pela escola mesmo, sabe? É, Ah, em nenhum momento eles pediram, assim, nenhum comprovante, assim, muito específico. Então, sim, sim. fica até meio que na confiança, sabe? Porque aí a Uhum, escola assina, né? Comprova, esse professor tá dando aula aqui, tanto tempo. Então, é mais ou menos assim mesmo. É simples, nesse sentido. entendi. Aí é para o Brasil todo que pode se Sim. inscrever. Sim, na verdade essa bolsa ela é para o mundo, né? Então, eu acho que quase todos os países, né? Eu acho que Sim. alguns que não têm boas relações com o Japão, assim, não sei quais são, mas quase todos os países podem participar, né? Justamente uma das características dessa bolsa é de ter esse courier, né? Essa troca com
com outros países. Então, Legal. numa vez que eu fui, foram pessoas de 33 países diferentes. Então, tinha gente Nossa! de todo o continente aí. Então, foi bem legal. Do Brasil só foi eu, né? Mas é comum ir duas pessoas. Por exemplo, esse último agora, né? Inclusive, a minha colega, eu acho que ela voltou ontem, se eu não me engano. Foram duas pessoas do Brasil. Então, Caramba! E são poucos brasileiros, a gente tem uma imagem que são muitos brasileiros. Deve ser sim, muito legal. aham, Aí, é vocês ficaram 6 meses no mesmo lugar? Vocês isso. tiveram que. A gente Ah, foi no mesmo? fica na Fundação Japão de Saitama. Para Sim, quem não sim. sabe, Saitama fica ali a 40 minutos, 30 minutos de Tóquio, tá? É bem uma região bem legal, Saitama. E a gente fica na própria fundação, no dormitório, que tem lá os quartos individuais, bem bonitinho, tem banheiro, tudo Sim. ajeitadinho. É. Uhum. E aí tem viagens, né? Tem alguns passeios que a gente pôde fazer, né? Sim. Passeio de dormir fora mesmo foi só para Kyoto, só, né? Foi só para Ah, Kyoto. É, maravilhoso. foi muito legal. A gente ficou no hotel chique lá, muito, muito bacana. Ai, que legal. Mas você fala assim, passeio não, né? Quem enxude, dormir fora, mas Viagem de pra campo. perto. Ah, É, uma viagem de campo. aham. Pra lugar perto, onde vocês foram? Para mais perto, a gente foi para Kamakura, né? Que mais? A gente visitou também algumas empresas japonesas. Eu não sei se eu vou lembrar o Interessante. nome agora, mas era uma de tecnologia, então a gente foi ver lá alguns. Era uma empresa que pensava sobre essas questões de tecnologia, inovação. Teve também uma empresa que, nossa, eu queria lembrar o nome, eu acho que eu não vou lembrar. Que era sobre. Ela trabalhava com desastres naturais, então a gente teve uma simulação de terremoto lá. Então Sim, a gente sim, entrou no sim. elevador e tremeu tudo. E aí, quando a gente saiu, tinha um cenário de uma cidade destruída, e era poste caído. E era, tipo assim, um cenário muito bem feito, parecia real mesmo, entendeu? Sim, sim, E sim. carro, assim, um poste caído no carro, as casas caídas, assim, e incêndio, som de gente gritando. Foi assim. Mas Catástrofe, foi. né? Aí a gente tinha uns tablets, a gente tinha algumas missões para Sim. cumprir. Então a gente tinha que ir para determinados pontos e responder um quiz lá. Que legal, que interessante, né? Foi a sua primeira vez no Japão? Foi minha primeira vez no Japão. Foi. Você Foi. teve terremoto enquanto você estava aqui? Você presenciou Teve algum? só aqueles casuais, assim, né? Do dia a dia, né? Eu acho que aqueles que dá para sentir um pouquinho, mas não foi nenhum forte, não. Graças a Deus. Ah, entendi, legal. Esse curso que você foi para professor, a sua graduação é em japonês, em pedagogia de língua japonesa? Então, na verdade, minha primeira formação, né? Eu formei em Química, né? Tem tudo a ver. Química? É, Uhum. Tudo a só ver. que tudo a ver. Licenciatura em Química, né? Na verdade, eu sempre gostei da área de ensino, né? Na área de educação. E na época eu gostava muito de Química e tal. Então, quando eu entrei na graduação de Química, foi justamente a mesma época que eu comecei a estudar japonês no curso de idiomas, né? E Hum, aí, junto com a faculdade, que eu comecei a estudar o Nihongo, e fui sim. descobrindo que eu gostava muito de japonês, que eu queria trabalhar com ele também. Cheguei a trabalhar na minha área. Descobrindo, né? Uhum. Exatamente. Então, eu cheguei a dar aula de ciências também, né? Aí, a princípio, eu dava aula de ciências, comecei a dar aula de japonês também. Posso Sim. comentar depois também como foi esse processo. E aí, depois, né, eu consegui ficar só com o japonês mesmo, que eu achava mais divertido, mais legal. Mas foi a sua primeira formação. E qual foi a sua segunda? Também tudo a ver com Ah, japonês? sim. Agora eu estou fazendo o curso de letras japonês, letras português e japonês na Cruzeiro do Sul. Tô no último ano. Se der tudo certo, no Oh, final desse ano. Aí, se Deus quiser. pois é. Entendi. Nossa, de química para língua japonesa, Aham. tudo a ver, tudo a Tudo ver. a ver, Aí né? você se apaixonou, né? Foi para esse lado. Uhum. Mas assim, Sim, é. você então era estudante. O que cativou você? O que puxou você para língua japonesa, para o Japão? Não sei qual dos dois que lhe atrai mais. Qual foi seu interesse? O que levou? Então,
quando eu comecei o curso, né, inclusive tem alguns alunos aqui que conhecem, né, que eu tô vendo o nomezinho subindo aqui, é o Núcleo de Línguas da UES. Sim. Quando eu comecei como aluna, eu comecei só por anime, né, assim, hum, só para ver como é que era e tal. Só que assim Sim. que eu comecei a estudar, assim, nos primeiros semestres, eu já sentia que eu não queria só estudar para assistir anime. Eu queria usar aquele conhecimento. Então, eu já achava muito legal a ideia de talvez dar aula no futuro e tal. Uhum. Então, já estava na minha cabeça, assim. E no curso que Sim. eu estudava, a gente tem Uhum. um sistema de monitoria em que Hum. nós alunos podemos nos tornar monitores, né? Na época, no quarto semestre, eu me tornei monitora. E aí a Uhum. gente Uhum. pode acompanhar professores, né, nas turmas e tudo mais, então a gente já começa a ter uma visão diferente, né, ali. E quando eu terminei o curso, teve uma seleção para professores, né, aí eu fiz e passei, né. Nossa, Então, legal. é, porque como aqui a gente justamente não tem uma formação, não tem letras, né, japonês aqui na nossa região, então meio que os professores acabam sendo formados pelo próprio curso. Então é uma coisa bem curiosa. Então, Entendi. é, É muito legal, né? Interessante, né? aham, Fez você migrar de aham, uma área totalmente para outra, né? Diferente. sim. Aí agora também você continua dando aula de língua Sim. japonesa. Aí eu tanto dou aula nessa escola quanto em uma outra escola aqui também da cidade, da prefeitura, Ah, sim. Você dá aula para criança ou é para adulto? para adulto. Aqui a gente não tem, que eu tenha conhecimento, a gente não tem escola para criança, que eu saiba até então. Talvez algum particular, mas eu Sim, nunca sim. vi assim, não. De Até língua pelo, japonesa. até pelo perfil assim dos nossos alunos, né? Porque são Uhum. alunos que geralmente são jovens que gostam de anime, né? Então, É, eu sim, acho que sim, um sim. dos pontos principais daqui são eles não têm descendência japonesa, né? Então, eles Hum, não têm nenhum outro, digamos, motivo que possa causar sim, sim. esse interesse. Então, acaba meio que o anime que introduz o Japão, né? E a língua japonesa, e aí eles acabam conhecendo. Não são todos, né? Alguns gostam de artes marciais, por exemplo, mas Uhum. acaba que anime é a maioria, assim, né? Acaba cativando, né? É, Que então, eles já nem o são, assim, coreano pro K-pop, né? adolescentes. Aham. Uhum. Eles já são adolescentes para adultos mesmo. Entendi. Tem assim, quantas turmas, como é o nível, como funciona essa escola? Deixa eu saber um pouquinho mais de Tá como bom. é. Tá. Então eu vou focar no núcleo de línguas da UES porque foi através dele que eu fui, né? Ah, sim, É, sim. aham. Ele é 7 semestres, Uhum, as aulas elas ocorrem semanalmente, são 3 horas por semana. uhum. E aí a gente está usando atualmente o Marugoto, né? O livro da fundação, né? O Marugoto. Na época, quando eu entrei como estudante, era o Mina, e aí houve uma troca para o Daichi, que é semelhante ao Mina, o estilo dele. E, enfim, eu não cheguei a pegar o Marugoto como estudante, né? Como aluna. Então, isso também foi algo bem diferente, né? Uhum. É o E Marugoto, aí, hum, bem aí a gente diferente do vai meu. até o Hum, Marugoto sim. A22, na UES. Ah, sim, sim. Hum. De línguas da UES, que são 6, não, é porque são 3 pares de livros, né? A gente, o Uhum. primeiro par, aí vê o primeiro e segundo semestre até o terceiro, mais ou menos, aí continua. Ah, Na entendi. outra escola que eu dou aula, são 4 horas semanais, então a gente acaba conseguindo ver um livro a mais, então a gente vê até o A2 B1 na outra escola. 4 horas, é bem, É longo, bem né? longo. É, Uhum. Mas é tem que bom. ser. É, Mas é muito bom porque o Marugoto ele foi pensado para mais ou menos cada lição são 4 horas mesmo. Então, meio que encaixa Hum, direitinho, assim, sabe? Ah, entendi. Mas você, assim, os professores que podem introduzir os livros, ou a escola que fala, olha, a gente vai usar o Marugoto. Como é essa escolha de livro? ah, assim como você decidiu usar o Marugoto? Assim, sim, por que migrou do Minna Nihongo pro Marugoto? Né? Na verdade, eu não peguei muito essa discussão, né? Hum, A intenção que eu lembro é que era para
trabalhar um pouco mais a questão comunicativa, né? Sim, É, sim, sim. e no caso, quando a gente trabalhava com o Mina, Uhum. apesar da proposta do Mina ser comunicativo, mas meio que a metodologia que a gente Sim. usava era muito de repetição, de gramática, de escrever Uhum. várias vezes, aquela coisa, né? É, só Então, gramática, gramática. então o Marugotô, ele veio com essa proposta mais comunicativa, né? O livro é colorido, tem aquela coisa bonitinha e tudo mais atualizado. Então eu acho que foi mais para atualizar mesmo, né? Enfim. Legal, interessante, né? Essa escolha de Uhum. livro também, apesar dele ser muito colorido, né? E ser um pouquinho, o custo um pouquinho alto, mas É, acho que aham, são, né, coisas que a gente tem que estar relevando. Entendi. Mas assim, você agora está dando aula, fez esse curso para professores aqui. Qual é essa pretensão, assim, tanto no Nihongo como o Japão em geral? uhum. Como você assim pretende levar a futuro? De que maneira? Então, ainda não decidi, sendo sincera, mas eu gosto muito de dar aula, assim, eu acho que eu não me veria sem dar aula, Uhum. mas eu também tenho muito interesse pela área da tradução, né? Então, Hum, talvez eu estude um pouquinho mais para essa área também, sim, sim. mas estou ainda meio que pensando. E quanto ao Japão, né? Eu, por hora, também eu não me vejo morando no Japão, mas eu já quero super ir de novo. Já estou de olho nas bolsas aí, que eu posso ir também. Certa, Então, tá certa. é, então eu quero muito ir para estudar. Então, quero ir para estar Uhum. fazendo curso, formação, essas coisas. Sim, sim. Mas, por hora é isso. Estou dando minhas aulas e Entendi. pensando o que eu vou fazer. Ah, com certeza. Ai, tradução eu acho tão interessante também. Eu não É. sei se você viu, eu ainda estava no Brasil quando eu estava no cinema Demon Slayer, né? É Kimetsu no Yaiba, Ah, o filme. sim. Aí só tinha a opção dublado e legendado. A gente viu Ah, legendado. Meu Deus, a legenda tava uma aham. coisa oficial, né? Oficial do Sim. Brasil. No Uhum. cinema e a legenda, nada a ver. Eu fiquei, gente, quem foi que É, estranho, né? verificou isso? Pois é. É interessante, É. interessante. Tinha cada coisa. Isso, É, inclusive, mas, né, apesar de. ah, Hum, meu nada a ver, mas isso acaba sendo um incentivo para os alunos também, né? Quando eles estão estudando japonês, eles começam a perceber a diferença da fala com a legenda, né? Que ali se sim, perde muita coisa, né? Até na legenda bem feita, ali a gente perde muito aspecto cultural, muita coisa que não tem como traduzir, né? sim, sim, Então, sim. interessante mesmo. Quanto mais a gente estuda, né, mais a gente fala, tipo, mas isso não bate, não tá falando a mesma Uhum, coisa, né? é, Ah, legal, legal. Aí, voltando um pouquinho mais para a sua experiência que você teve aqui no Japão, o que você viajou, foi para Kyoto, maravilhoso. O que foi mais legal? O que você mais assim adorou, amou? Ou o que você percebeu? Não era o que eu imaginava, não foi muito bem o que eu hum, queria, o que eu queria ver. Como foi essa sua experiência de vida à pele? deixa eu ver. Pode ser comida, Experiência lugar. negativa, vou começar com negativo, porque eu acho que é mais Ah, difícil. Não sei nem se eu vou conseguir dar uma resposta, mas eu já assistia muito vídeo no YouTube, acompanhava muitas pessoas que moravam no Japão, né? Então, às vezes até o pessoal pergunta, teve algum choque cultural? Eu não tive muito, não, assim. Já é meio que eu esperava. Eu acho que talvez a única coisa que eu estranhei é uhum. que as pessoas não dão muito lugar nos transportes, pelo menos no que eu vi. Sim, 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 sim. Na época eu até É, comentei no meu Instagram, isso eu achei muito estranho. É, até teve uma cena que uma mulher grávida subiu segurando ainda uma criança, segurando compras, e sim, ninguém sim. ofereceu cadeira. E aí eu ofereci a minha, ela ainda não quis aceitar, dizendo que não sei o É, que já ia descer. Aquele de não querer é. incomodar, né? Sim, sim, E aí eu sim. insisti, disse que era pela segurança dela, e aí eu sei que eu com certeza incomodei ela, mas eu fiz a mulher sentar, porque, gente, Não, enfim, mas tem. é, É, mas é verdade. acho Tipo, que além pro dessa questão, muita lado. gente não dá, né? De idoso também, principalmente idoso, vai falar, não, mas não precisa ficar. Gente, pelo amor de Deus, Uhum. sente. É, Sim, sim, é uma coisa. exatamente. É.
É uma E o lado bom, assim, o que eu mais gostei, eu sei nem dizer o que que eu mais gostei, assim, porque essa bolsa muito, eu né? queria, eu queria já há muito tempo, assim, também, quando eu comecei a dar aula, eu soube que tinha essa bolsa, que alguns professores iam desse curso, e quando eu vi que nessa bolsa a gente estuda japonês, estuda Sim. didática, estuda cultura, e ainda você tá no Japão, eu, gente, tudo pago, que coisa perfeita, assim, era meu sonho essa bolsa mesmo. E aí eu fiquei esperando, né, chegar a minha vez de tentar, tentei, Uhum. e eu adorei tudo, assim, eu acho que é muito importante, né, no caso eu já dava aula há 5 anos, né, Sim, sim. faltava, eu sentia que faltava essa vivência no Japão para dizer por mim, né, pela minha experiência, e eu gostava muito de ver o dia a dia dos japoneses mesmo, assim, às vezes eu passeava de bicicleta, eu ia pra praça, enfim, mercantil, às vezes até puxava uma conversinha, assim, de elevador com alguém, e aí teve uma vez que começou a ventar muito, e ficou muito frio, acho que ia nevar nesse dia. E aí eu comecei a conversar com a senhorinha, a gente, nossa, Samui desse, né? Ah, e aí, muito legal, assim, essas mini trocas, assim, que a gente conseguia ter. Então, quando eram cidades menores, né, eles ficam muito curiosos por que que a gente sabe japonês. Então, era muito legal. Eu acho que saber japonês, para mim, foi o mais, assim, importante para poder aproveitar tudo isso, né? Então, assim, eu até falo para os alunos, quem vai a turismo, né, o inglês dá certo, né? Top e tal, essas cidades grandes. Mas, assim, você sabendo a língua é muito incrível, assim. Ai, se eu esquecesse o japonês, eu estudava tudo de novo para poder.